lá, agora nós vamos para a nossa 11ª etapa, não é isso? Nossos finalistas, muito bacana. Então eu espero que aí os finalistas tenham pegado todas as nossas aulas. Agora nós vamos finalizar com o quê? Qual é o conteúdo de hoje? Vamos lá então? Revolução Russa e seus desdobramentos. Então, como vocês podem ver aí, nós temos um processo revolucionário, e esse processo revolucionário, ele não é propriamente de ideias, como foi o iluminismo, não é isso? Ele vai mesmo botar a mão nas armas e vamos lá. Então, para que vocês compreendam esse processo da Revolução Russa, é importante que vocês lembram que momento nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse processo a Primeira Guerra Mundial, onde nós temos ali 2 grupos e a Rússia está aliada à Inglaterra e à França nesse processo, contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro. Então, hoje vocês podem ver que a Europa está caótica nesse processo. Vocês lembram que lá, eu citei para vocês, que durante o reinado de Catarina II, a Rússia teve um grande desenvolvimento. Lembram disso? Então, nós falamos da questão da expansão territorial, da questão da elaboração de um melhor exército. Mas essa Rússia que vocês vão ver agora, ela é um pouco diferente. Lembrando que a Rússia, diferente de outros países da Europa, ela não tem propriamente um grande desenvolvimento industrial. A Rússia, ela tem características agrárias, das quais ela não conseguiu se desvencilhar, mesmo no século XX. E vocês já lembram que a Revolução Industrial já aconteceu. Então eu tenho aí grandes potências, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, potências industriais. O Império Russo, apesar de um grande território, tem a sua economia baseada na agricultura. E isso, nesse processo, é muito importante que vocês lembrem. Então vamos começar falando do que vai acontecer até chegar essa revolução. Vamos lá então? Olha só, eu tenho uma Rússia que vive uma economia rural, como eu já disse a vocês. Então, a economia rural, ela vai justamente estar ligada ao outro ponto aí de baixo. Como eu tenho uma economia baseada na agricultura, eu tenho poucos centros de fábrica. Então, algumas cidades das mais importantes da Rússia, ela tem fábricas, elas têm indústrias, mas nada tão significativo que possa sustentar a economia desse grande império em termos de território, certo? Olha o próximo ponto. 85% da sua população era constituída por camponeses pobres. Então, esse terceiro ponto, ele é justamente a justificativa do primeiro, a sua economia rural, a sua economia agrária. Então, vocês podem traçar um panorama aí na cabeça de vocês. Eu tenho a Inglaterra, Primeira Guerra, eu já assisti vídeos e filmes, professoras, eles tinham aviões já, eles tinham armas, exatamente. Aí vocês vão lembrar da Alemanha com o mesmo desenvolvimento, mas a Rússia, ela era diferente desse contexto. Por quê? Porque eles não tinham desenvolvimento moderno, não tinham técnicas de modernidade. Eles poderiam ter, não é? Mesmo tendo 85% da sua população vivendo no campo, eles poderiam ter técnicas, mas eles não tinham, gente. Eles viviam ali na base do arado, com características meio feudais, inclusive, nesse momento. Então, isso era muito preocupante. Próximo ponto. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza e, mesmo assim, pagavam altos impostos. Então, como nós podemos ver aí, existe uma problemática muito séria. Como é que uma pessoa que vive em extrema pobreza vai pagar altos impostos? Como é que isso vai acontecer? Lembrando que eu estou vivendo ali um império, eu tenho a nobreza, Tsar Nicolau Romanov, que vive em todo um luxo, em toda uma grande esfera de riqueza. E a população vivendo na miséria. Próximo ponto, Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa, ela vai ser um meio que divisor de pensamentos para a Rússia. Por quê? Veja bem, eles estão brigando por 3 pontos de território, 3 pontos ali para o Pacífico, que são importantes para a economia, para a comunicação econômica. E aí a Rússia entendia da seguinte forma, nós somos superiores aos japoneses, rapidamente nós vamos vencer essa guerra, mas não foi o que aconteceu.
A guerra russo-japonesa ela vai iniciar em 1904 e vai terminar em 1905. Guardem essa data, tá? 1905. E aí, quando eles entram em contato com um país bem pequeno, porque imaginem a diferença do território russo para a ilha que é o Japão. Então, o que eles pensaram? Em termos de superioridade, nós com certeza estamos à frente. Mas essa guerra fez os russos perceberem o quanto eles estavam atrasados em termos de tecnologia, em termos de modernidade. E aí os japoneses, venceram esse processo. E isso mexeu com o brio do Império Russo. Isso mostrou as fraquezas do Império Russo, que perdeu ali os seus 3 pontos de frente para o mar, que eram importantes para o seu controle territorial, certo? Então, em 1905, eu vou ter o final dessa guerra russo-japonesa com a vitória do Japão. Outro ponto muito importante, vamos lá? Domingo Sangrento, 9 de janeiro de 1905. Inclusive, foquem nessa imagem aí para vocês rapidamente. Olha só, o que nós temos nessa imagem? Nós estamos vendo um grupo de pessoas que está ali jogada na neve, né? Está em preto e branco, mas visualizem aí a neve. E ao fundo o palácio. Esse palácio era o Palácio de Inverno. Nesse domingo aí de janeiro, o czar estava com sua família aí para uma celebração, algum tipo de assembleia. E essas pessoas, sabendo desse acontecimento, pela direção do religioso George Gapon, elas caminharam até a porta do palácio levando pautas de reivindicação. Qual eram essas pautas? Redução de trabalho para as 8 horas e melhores condições salariais. Então não eram pautas exacerbadas, eram lutando por seus direitos. Quando eles chegam à porta do palácio, eles foram alvejados, por isso o nome Domingo Sangrento, porque a neve ficou coberta de sangue. Então isso aí, esse momento, ele desencadeou uma série de processos, de conflitos, inclusive aí, os primeiros sovietes, conselhos formados por representantes dos trabalhadores para tomar decisões políticas. Então, os trabalhadores, a burguesia, que eram os comerciantes russos, eles começaram a se levantar contra a figura do czar. Isso em 1905, certo? O que vai acontecer aí? O czar vai formar uma assembleia, que eles chamavam de Duma, com a participação desses grupos, porque isso aí, gente, causou um impacto muito grande. O Domingo Sangrento mexeu propriamente com as pessoas e fez com que ele percebesse que era necessário controlar para não haver uma revolta, uma rebelião maior. Só que essa participação, ela era muito incipiente. Ela foi apenas uma forma de conter os problemas. E aí o que vai acontecer? 1914, a Primeira Guerra Mundial. Aí nós vamos ter mais situações. Vamos lá. Descontentamento com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Por que descontentamento? Voltem aqui para a professora. Porque justamente, gente, a guerra, já falei para vocês anteriormente, demanda muito dinheiro para alimentar a tropa, para comprar armas. E a guerra russo-japonesa tinha mostrado que os russos não estavam num grau de desenvolvimento para uma guerra. Então, de onde vinham essas cobranças de impostos? Dos camponeses, dos operários, da burguesia. Lembrando, gente, que as fábricas que tinham na Rússia, elas eram de capital estrangeiro, não eram de capital russo. Então, a burguesia russa, ela também estava desfavorecida, certo? Vamos continuar aí. Ideias marxistas. Então, tem aí o retrato de Karl Marx para vocês observarem. Karl Marx trouxe o quê? O que ele percebeu como problemática? A superfaturação. Ele percebeu que as indústrias estavam concentradas nas mãos de pequenos grupos e não eram propriamente grupos russos, eram grupos estrangeiros. Essa infraestrutura que desfavorecia o trabalhador. Por isso, vocês podem lembrar do Domingo Sangrento. Qual era a pauta? Redução das horas de trabalho e melhorias salariais, certo? Ele também vai falar da questão da mais-valia, que era justamente aquelas horas a mais de trabalho que servia de lucro para o patrão, ou seja, o trabalhador, ele enriquecia o patrão. E uma outra reflexão que ele trouxe, que era justamente que o trabalhador não usufruía daquilo que ele produzia. Ou seja, ele trabalhava e não conseguia comprar o que ele produzia. Então, essas ideias, elas vão começar a crescer dentro desse contexto. E também vão surgir aí 2 grupos políticos, os bolcheviques e os mencheviques.
Os bolcheviques, que em russo quer dizer maioria, era um grupo mais radical, que era liderado por Lenin. Então, eles eram a favor de uma revolução efetiva, eficaz, nós vamos lá e derrubar tudo. Já os mencheviques, que significa minoria, eles queriam pautar uma revolução através do diálogo, vamos nos organizar, era formado pelos burgueses, aí a grande maioria, vamos chegar ao poder, aí nós vamos pensar no proletariado. Quem era o proletariado? Era justamente os trabalhadores. Lembre-se que cada uma dessas cidades que tinham indústrias, elas tinham sovietes, que eram justamente esses conselhos de trabalhadores, certo? Então, nós podemos observar que dentro do próprio grupo de pessoas que vão revolucionar, existem conflitos. E aí chega o ano 1917, a Europa ainda vive a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia, além de estar numa guerra, vai viver uma revolução. Então vocês imaginem já a forma como isso vai se conduzir. Então, nós temos duas fases na Revolução, certo? A Revolução de Fevereiro, no calendário russo, no nosso vai ser março, e a Revolução de Outubro, que vai ser outubro no calendário deles e novembro no nosso. Em fevereiro, nós temos alguns pontos muito importantes. Eles vão ser organizados pela burguesia, tá certo? Ali aquela classe desfavorecida por conta desses estrangeiros ali enriquecendo, eram alianças políticas do czar Nicolau, que vocês podem ver aí nessa foto, já uma fotografia, não é isso? Então, ele vai ser retirado do poder na Revolução de Fevereiro. Tirou-se a figura dele e criou-se o quê? Um governo provisório, liderado por políticos moderadores, como exemplo deles, Alexandre Keresky. Então, como vocês podem ver, gente, essa Revolução de Fevereiro, ela destitui ali, tira-se a família imperial do poder. Isso na Europa causou um transtorno muito grande. Vários países se ofereceram, né, para aceitá-lo como exílio, mas ele ficou ali porque ele entendia que a figura dele, tal, através de negociações e tal, eles pudessem retomar o poder. Em julho de 1918, ou seja, mais de um ano depois, ele e a família foram assassinados. Outra característica, olha aí, vamos lá da Revolução de Fevereiro. Estabelecimento de uma república de cunho liberal. Então, nós temos aí nessa característica importante desse governo aberto. E temos um governo provisório, aí é o ponto bem delicado para que vocês possam tomar nota. Nós vamos ter um governo provisório que contraria a vontade popular. Porque, gente, um dos pontos mais importantes dos revolucionários era justamente da população em geral, né, do exército, da burguesia, dos camponeses, era retirar a Rússia da guerra. Porque manter a Rússia na guerra era empobrecer o país ainda mais. E aí os revolucionários de fevereiro disseram, não, nós vamos manter a Rússia na guerra. Então tomem nota nesse ponto. Vamos dizer, então, em consequência de não se tirar a Rússia da guerra, nós vamos ter o retorno de Lenin, que nesse momento estava exilado, e ele era ali um dos organizadores dos bolcheviques, lembram? E ele vai trazer as teses de abril. Quais seriam elas? A paz imediata, a reforma agrária, o pão, não é isso? Então nós vamos... a reforma agrária que significava o quê? Nós vamos redistribuir as terras de forma igualitária para a população e a nacionalização dos bancos, ou seja, vamos retirar o capital estrangeiro e vamos estatizar os nossos bancos. E aí houve um aumento de número de manifestações. Então aí nós vamos quase chegar na Revolução de Outubro, que é a tomada do governo provisório pela Guarda Vermelha, que eram os mais radicais, e nós vamos ter também ali a Guarda Branca. Então nós chegamos ao quê? A Revolução de Outubro. Olha só. A Revolução de Outubro, que no nosso calendário é novembro, nós temos o Partido Bolchevique, que vocês viram lá na frente, que eram os mais radicais, liderados por Vladimir Lenin, que derruba o governo provisório e impõe o governo socialista soviético, que é justamente as ideias que ele vai trazer ali de Marx. O Lenin fazia discursos ao proletariado. Lembre-se, proletariado vem da palavrinha prole, é o trabalhador. Então, essa Revolução de Outubro, ela vai trazer totalmente à tona uma guerra civil. Mas ali os bolcheviques estarão no poder.
Não se preocupem que vocês vão ter continuidade para ver esse processo da Revolução de Outubro, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esses antecedentes e esse início aí da Revolução, certo? E agora nós vamos para a nossa DLI. A Revolução Socialista na Rússia de 17 foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX. Ela transformou, vou explicar para vocês depois, uma vez que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista. Sobre isso, é correto afirmar, então daqui a pouco, apenas uma alternativa correta.
Então vamos lá, retornando, vamos agora à nossa correção. Então vamos colocar aí para nós, olha só um minutinho. A Revolução Socialista na Rússia, em 1917, vivendo a Primeira Guerra Mundial, foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX. Por que mais significativo? Gente, imagina, destituir um dos impérios mais antigos da Europa, que era o Império Russo. Imagina tirar Tsar Nicolau Romanov ali, segundo, com toda a sua família, acabou. Você não é mais imperador. Então isso chocou muitas outras monarquias, tá? Então tenham isso aí, o impacto disso. Vamos lá? Uma vez que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista, ou seja, os ideais marxistas, eles vão ali quebrar, romper essa economia capitalista de exploração sobre um determinado grupo. Sob o desencadeamento do processo revolucionário, é correto afirmar a alternativa A. O que nós temos aí? Os mencheviques, que eram a minoria, tiveram um papel fundamental no processo revolucionário por defender a implantação da ditadura. Não, gente, eles queriam ali negociar através de etapas. Olha, nós não vamos trazer o caos, vamos caminhar, vamos fazer parcerias até chegarmos a ajudar os proletários. Então, na concepção deles, os proletários estavam ali em última instância. Letra B, os bolcheviques, que eram a maioria, representavam a ala mais conservadora. Na verdade, não, né, gente? Eles eram a ala mais radical, estavam dispostos a tudo pelo processo revolucionário. Alternativa C, foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra, o que desencadeou uma série de greves e revoltas populares em razão da crise do abastecimento de alimentos. Então, mexeu com o estômago, mexeu com o povo, gente. Então, nós temos a alternativa correta, a letra C. Justamente o que os revolucionários esperavam? Que quando acontecesse a Revolução de Fevereiro, a Rússia fosse retirada da guerra. Porque na concepção deles era não só desumano, mas totalmente prejudicial para a economia manter a Rússia numa guerra. Uma dica que eu sempre dou, para vocês perceberem a diferença do exército russo para os outros exércitos, procurem aí depois imagens dos russos na Primeira Guerra e botem imagem dos ingleses. Foquem no traje, foquem nas armas, vocês vão perceber como era essa diferença. Vamos à letra D só para esclarecer a vocês. Foi liderada por Stalin. Stalin vai aparecer pós-Lenin, tá? A partir de outubro. E aí ele vai apenas liderar mais para frente.
Então, incorreta. O Partido Comunista conseguiu superar os conflitos? Não, né, gente? Os conflitos vão começar mesmo em outubro, quando vão começar a guerra civil dentro da Rússia. Quem participou conosco, vamos ver aí? Nós não podemos deixar de falar neles, vamos lá. Temos aí o Jonailson, correspondeu à alternativa C. Quem mais? Olha, nós temos a Maria Gabriela, creio que seja Maria Gabriela, mora em Humaitá, princesinha do Madeira, não é isso? Os Parintintins, Pirrahã e os Mura. Temos também o Alisson. Alisson, vamos lá, letra C, tá bom? Já fizemos a correção. Fabiana também, vamos arrumar aí. Quem mais participando conosco? Daniele, Escola Padre Pedro Islande, na Compensa, não é isso? Muito bacana a sua participação. Vamos lá? Temos aí a Ana Cássia. Questão D, vamos corrigir aí, tá, gente? Já fiz a correção com vocês. Luciana, quem mais? Temos uma aluna do Iranduba, questão C, Ruth. Muito bacana, Ruth, sua participação. Daniele, D também, vamos organizar aí. Por que a D? Deixa eu voltar lá só para esclarecer com eles, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá? Por que vocês ficaram na dúvida? Ah, vamos lá. A partir de outubro, que estabeleceu a tese da necessidade da revolução em um só país, em oposição a Trotsky, líder do Exército Vermelho. Gente, quem vai ser líder na revolução de outubro é Lênin. Lembram dele? Nós fechamos com ele ali, tá bom? Tem mais alguém aí que participou conosco? Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.